Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre o tema Que exemplo? Quem será que foi o maior exemplo para nós, né? Então, antes de começar a aula, vamos começar com uma oração, tá? Então, eu vou orar antes de iniciar a aula. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia. Te agradecemos, Senhor, pela vida. Te agradecemos principalmente, ó Deus, porque o Senhor nos deixou um exemplo a ser seguido, ó Pai. E por isso nós somos gratos a Ti, Senhor. Nos abençoa nessa aula, nos ensina, ó Pai, que possamos aprender aquilo que o Senhor quer, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Então, nossa história de hoje está no livro de João, no primeiro versículo de João 35. Eu vou ler aqui na minha Bíblia e vocês podem acompanhar aí na Bíblia de vocês, tá bom? João 1, 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: Aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: O que é que vocês estão procurando? Eles perguntaram: Rabi, Rabi quer dizer mestre. Onde é que o Senhor mora? Venham ver, disse Jesus. Então eles foram ver onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus. E por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Então André levou o seu irmão a Jesus, olhou para Simão e disse... Jesus disse para Simão, né? Você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro, que quer dizer pedra. Então, esses foram os primeiros discípulos de Jesus. Então, Jesus, ele foi convidando algumas pessoas para segui-lo. Ele convidou João, ele convidou Tiago, ele convidou depois, mais adiante, ele viu alguns pescadores e ele convidou Pedro, Ananias, depois ele convidou Mateus, Tomé. Ao total, foram 12 discípulos que Jesus convidou. Não sei se vocês lembram o nome dos 12, mas aqui está Tiago, Simão, Judas Tadeu, Judas Iscariote. Vocês lembram desse Judas, que depois, mais para frente, ele foi o que traiu Jesus? Filipe e Bartolomeu. Então, Jesus, ele foi andando, foi convidando algumas pessoas, e essas pessoas aceitaram o convite de Jesus. Ao total, foram 12 discípulos que o seguiram. Esses discípulos, eles viram tudo o que Jesus fazia. Jesus curava, Jesus expulsava demônios, Jesus, ele perdoava os pecados, ele amava as pessoas. E o que é um discípulo? Discípulo é você ser seguidor de alguém. E aqui na Bíblia, Deus nos deixa, né, Jesus como o maior exemplo. Nós devemos seguir este exemplo que é Jesus. E aí, depois, mais para frente, eu quero contar aqui para vocês a outra história, que faltava um dia para a festa da Páscoa. Então, Jesus, ele já caminhava com esses 12 discípulos, né? Ele já fazia parte da vida desses 12 discípulos. E aí, eles estavam jantando numa mesa. Essa é chamada última ceia, né? Quando, de repente, Jesus se levantou, eles estavam ali jantando, todos eles. Inclusive, sabe quem estava ali? Judas Iscariotes. Jesus sabia que ele iria traí-lo, mas mesmo assim, Jesus não mandou ele embora. Jesus se levantou, o que ele fez? Ele pegou uma toalha, ele pegou um balde, uma bacia, e ele colocou água. Porque naquela época eles andavam de chinelo e tinha muita terra, e aquilo sujava muito os pés deles. E aí Jesus lavou o pé dos discípulos. Jesus foi,
com um ato de humildade, ele lavou o pé de todos os discípulos. E aí, o que acontece? Jesus, ele era o maior exemplo, era o Filho de Deus, né? Como que alguém tão importante como Jesus poderia fazer algo tão simples, algo tão... alguns até podem considerar uma atitude de humilhação. Mas Jesus, ele não se opôs a isso. Ele foi e ele pegou e lavou o pé de todos os discípulos. E aí depois Jesus falou assim para eles: bem, vocês não me chamam de mestre, de líder, né? Jesus era um grande líder ali, né? Ele estava liderando aqueles 12. Então, se eu sou mestre e sou um exemplo para vocês, vocês devem fazer o mesmo. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. O que isso quer dizer, lavar o pé? Isso quer dizer que nós devemos sempre servir os irmãos, servir os amigos, servir na nossa casa, na nossa família. Porque o mais importante é aquele que serve. Hoje em dia, na nossa sociedade, às vezes alguns líderes, alguns diretores, alguém assim que tem um cargo de importância, algumas vezes são pessoas arrogantes, são pessoas que elas querem ser servidas, que elas têm uma atitude assim de se acharem melhor ou superior a outros, que são mais simples, que têm um trabalho mais simples. Mas Jesus, que ele era o maior líder que foi e que existiu e que ainda existe até hoje, ele foi totalmente diferente. Ele falou assim: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E aí, é isso que nós queremos dizer hoje aqui para vocês. Olha só que grande exemplo Jesus deixou, né? Jesus poderia pedir, né, para os 12, por favor, me sirvam, lavem os meus pés. Ele era o líder ali, né? E os discípulos poderiam fazer isso. Mas não, Jesus falou: eu vou lavar os pés de vocês. Então, se nós queremos ter Jesus como nosso maior exemplo, nós devemos ter sempre essa atitude humilde, ter uma atitude de um coração sempre pronto a perdoar, né? Porque depois, mais à frente, tem um versículo-chave aqui que eu quero deixar para vocês, que é no mesmo livro de João, só que é no capítulo 13, versículo 15. Jesus fala assim: pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Então, crianças, Jesus, ele conta conosco, ele conta com você. Jesus poderia ter enviado anjos aqui para falar para as pessoas sobre ele, para falar sobre a sua mensagem de salvação, mas não. Ele quer que você, que nós façamos isso, que nós falamos, que nós servimos uns aos outros. Ele espera de nós, porque Jesus, ele quer que nós sejamos coparticipantes, que a gente também participe dessa mensagem, né? De você poder anunciar aos seus amigos, de você poder falar para os seus colegas, alguém que está passando por necessidade, você convidar, assim como Jesus convidou os 12 discípulos, você também deve convidar alguém que você vê que está precisando de Jesus e dizer: eu conheço alguém que pode enxugar as tuas lágrimas, eu conheço alguém que pode te dar uma esperança de vida, eu conheço alguém que ele venceu a morte. E quem é esse alguém? É o nosso maior exemplo, que é Jesus. Então, nós devemos e podemos apresentar Jesus às pessoas, né? Assim como foi Jesus um exemplo, que você também seja um grande exemplo aí na sua escola, na sua casa, né? Com os seus familiares, com os seus colegas, que vocês façam a diferença, né? É isso que a Bíblia espera. Tudo que está aqui na Bíblia é para nos instruir, para nos ensinar. E Jesus, como o nosso mestre, por isso que somos chamados de cristãos, porque nós seguimos aquilo que Cristo deixou para nós. Que nós possamos ser sempre esse exemplo onde quer que a gente esteja, seja no mercado, na escola, se divertindo no shopping, em qualquer lugar, que a nossa vida seja um exemplo, tá bom? Assim como foi a vida de Jesus. E aí nós possamos, que a gente chegue ao ponto de poder dizer, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo falou isso. E que nós também possamos um dia falar isso, né? Com a nossa vida, com nossas atitudes. Tá bom, crianças? Então, é essa a mensagem de hoje e espero que vocês leiam essa mensagem aqui na Bíblia de vocês, tá bom? E lá tem muitas outras histórias para nos ensinar, nos instruir a sermos exemplos.
Beijo, até a próxima. Tchau.